Então, mais um problema envolvendo aí o ciclo Otto. Agora a gente tem o ar entrando 290 Kelvin e 90 kPa no nosso motor. A combustão então vai adicionar 100 kJ por quilograma ao ar e a temperatura do ar atinge 2050 Kelvin. Use as propriedades do ar frio e encontre a razão de compressão, o trabalho específico de compressão e a pressão mais alta do ciclo. Ok? Então aqui a gente tem o esboço do diagrama PV, é o nosso diagrama pressão-volume, né? Onde o processo 1,2, que é o processo de compressão, é um processo isentrópico, é entropia constante. E o processo 3,4, que é o processo de expansão, também é um processo isentrópico no nosso ciclo aqui ideal. Ok? Ele pede para a gente usar as temperaturas do ar, as propriedades do ar frio, né? Nós vamos lançar a mão aqui da tabela A5, onde a gente tem um ar a 25 graus Celsius. Isso que ele quer dizer a temperatura do ar frio. Meu CV vale 0,717 e o meu K vale 1,4. Ok? São as principais propriedades aí que eu vou precisar. Vamos então anotar elas aí. Vamos tabelar 5. CV vale 0,717 kJ por quilograma Kelvin e o K vale 1,4, né? Então, nos processos isentrópicos, né, nós estamos usando aí o ciclo padrão a ar, né, onde, em vez de a gente ter gases de exaustão no processo de expansão, nós temos o ar, né, no lugar. Então, um processo isentrópico de uma gás ideal, a gente pode escrever então a seguinte relação, né, para a temperatura, para a pressão e para o volume específico, né, no caso de um sistema fechado, para o próprio volume, né. Então, T1 sobre T2, P1 sobre P2, K-1 sobre K, VO2 sobre V1. E o nosso V1 sobre V2 é o nosso R, que é a razão de compressão, que também pode ser escrita em função do nosso V4 sobre o V3. Ok? Bom, para mim então encontrar a temperatura, ele pede então, a primeira coisa que ele pede é a razão de compressão, ok? Bom, se a gente, ele deu a temperatura aqui do ponto 3, né? Falou que atinge 2050 Kelvin, ok? Então no processo 2,3, que é o processo aí de combustão, se a gente aplicar então a primeira lei da termodinâmica, na forma aqui de propriedades específicas por unidade de massa, né? Nesse processo é um processo a volume constante, um processo a volume constante trabalha zero, né? Trabalha nulo. Então o meu Q aí vai ser o ΔU. E o ΔU, né? A gente pode relacionar aí a temperatura com a variação de energia interna. Lembrando que o CV é o ΔU, ΔT, né? Então meu calor no processo de combustão ali vai ser CV T3 menos T2, CV ΔT. Ok? T3 foi me dado, né? O calor que é adicionado aqui também foi me dado, que é o que, né? O CV eu tenho, então a única incógnita nessa equação é o T2. Se eu colocar aqui o T2 em evidência, né? O CV passa para cá dividindo, ficamos então com o Q sobre o CV, né? O T2 então eu passo para o lado de cá, e o T3 eu passo, fica aqui. Então esse Q sobre CV passa para o lado de cá, fica negativo, né? Mais T3, ou T3 menos o Q sobre o CV. Ok? Então meu T2 vai ser 2050 Kelvin menos 1000 kJ por quilograma dividido por 0,717 kJ quilograma Kelvin, né? O kJ corta com kJ, vai sobrar o Kelvin, que nós vamos aqui subtrair do Kelvin. Então isso vai me dar 2050 menos 1000 dividido por 0,717 717
dá 655,3 Kelvin, ok? A minha temperatura T2 é 655,3 Kelvin. Bom, se a gente então relacionar o T2 com o T1 que foi me dado, né, nós conseguimos encontrar aqui quanto que vale o R, né? A gente sabe que o R é o inverso aqui do V2 sobre V1, né? Então, aqui nós temos T1 sobre R. Então, eu posso escrever aqui T1 sobre T2 é igual a 1 sobre R K menos 1. Ok? Invertendo então essa equação, a gente fica que o R vai ser igual a T2 sobre T1. E esse K menos 1 que está aqui no expoente, eu vou passar para o lado de lá. Está no numerador aqui do expoente, ele vai passar então para o lado de lá no nosso denominador. Né? Então, meu R vai ser 655,3 dividido por 300, elevado então a 1 dividido por K, vale 1,4, menos 1, né? 0,4. Isso vai dar então o nosso R, que vai ser 655,3 dividido por 300, dá 300 não, 290. Perdão, a temperatura aqui é 290. 655,3 dividido por 290 elevado então a 1 dividido por 0,4. Isso dá 7,67. Então a razão de compressão aí desse motor é 767. Ok? Típico aí do motor a gasolina mesmo. Que fica aí em torno de 7 a 10 nossa razão de compressão. Pede o trabalho específico de compressão, né? O trabalho específico de compressão, nós podemos então obter o processo de compressão, o processo 1, 2, né? Se eu aplicar então aqui a minha primeira lei da termodinâmica, na forma específica, né? Por unidade de massa, no processo de compressão, como o processo de compressão ele é adiabático e reversível, por isso que ele é isentrópico, adiabático quer dizer que não tem transferência de calor. Então, meu trabalho ali de compressão vai ser meu ΔU, que a gente já viu aqui que é CV ΔT. Então, T2 menos o T1. Então, meu trabalho de compressão será 0,717, T2 é 655,3, menos o T1, que é 290. Então, isso vai dar 0,717 vezes 655,3 menos 290. Dá então 261,9. 261,9. Qual que é a unidade, né? CV então é kJ por quilograma, Kelvin. Kelvin. Quando eu multiplico pela temperatura, o Kelvin corta com Kelvin, né? Então, nossa unidade aqui é quilojoules por quilograma. Ok? Faltou então, por último, ele está pedindo para a gente ali a pressão mais alta do ciclo, né? Para a gente calcular a nossa pressão mais alta do ciclo, nós podemos então lançar a mão desse processo 2,3. Né? Nesse processo 2,3, a gente tem um gás ideal. O modelo do gás ideal a gente pode escrever ele na forma aqui da termodinâmica, né? Como PV igual a RT. Este R aqui é o R de cada gás. Né? No processo 2,3, nós vamos ter então a conservação do volume, e como R é uma constante para o gás, também é constante. Então eu posso colocar aqui do lado direito dessa equação as variáveis que estão mudando, né? As grandezas que vão variar, e do lado de lá as grandezas que não vão variar. Então eu posso aqui então escrever dessa forma, ou né, aqui P2T2 igual a P3T3, ok? Colocando então meu P3 em evidência, meu P3 então será T3 sobre T2 vezes o P2, né?
Então, P3 será 2050 dividido por 655,3 vezes o meu P2. Que eu não tenho ainda, né? Então, vou ter que encontrar o P2. Eu achei que já tinha calculado aqui o P2. Como que a gente calcula o P2? Bom, basta a gente usar essa expressão aqui, que relaciona a razão de volumes, ou a taxa de compressão, com a pressão, né? Para a gente calcular meu P2, podemos escrever aquela expressão ali da seguinte maneira, né? Que o meu P1 sobre o meu P2 vai ser igual, então, a 1 sobre R elevado a K, né? Então, V2 sobre V1 é o inverso aqui da minha razão de compressão. Eu tenho aqui no numerador K-1, aqui também tem K-1, eu posso cortar. Esse K que está no denominador aqui do expoente passa para lá, então, para o numerador. Então, essa daqui seria a nossa expressão. Colocando P2 em evidência, né? Vai ser P1 vezes R elevado a K. Que aqui, então, nós vamos obter 90 kPa vezes 7,67 elevado a 1,4. E o P2, então, será 90 vezes 7,67 elevado a 1,4. Dá 1559,4. 59,4 kPa. Substituindo agora no meu... Aqui nessa equação eu encontro o P3, né? Então, meu P3 será vezes 2050 dividido por 655,3. Dá 4.878,31. 4.878,31. Ok? Bom, então é isso. Até então o nosso próximo vídeo. Ok? Respondemos aqui as 3 perguntas. Deixa eu circular aqui só para confirmar, né? Pressão, a maior pressão, né? Pelo diagrama a gente pode ver claramente que vai ser a pressão 3. Ele pediu também o trabalho de compressão. E ele pediu também o nosso razão de compressão, que está aqui. Ok? Então, gente, até o próximo vídeo.